Amém e amém. Amém, queridos? Por favor, se assentem. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero falar algo para vocês. Deus, ele faz as coisas como Ele bem quer. Amém. E a gente sempre, quando vem para a igreja, pelo menos eu tenho uma expectativa, mesmo quando sou eu que vou pregar, eu sempre quero ouvir. Está dando um chilique aqui, gente. Ô filhão, está dando um som ruim aqui. Então, sempre mesmo que quando sou eu que vou pregar, eu quero ouvir algo ao meu coração da palavra de Deus. Sabe? Sempre quero ouvir algo, que Deus fale algo ao meu coração. E hoje, não por ser minha filha, mas ela falando algo, Deus falou ao meu coração por algo que ela disse aqui. Quando ela disse que o chamado dela aconteceu quando ela tinha 17 anos, isso me veio na hora pensando quando foi que ela foi para a missão. O chamado se deu com 17, mas ela chegou ao norte da África depois de alguns anos. Não foi, teve um chamado hoje e amanhã foi. Isso Deus falou de uma forma muito rápida comigo, que as coisas não acontecem sempre de forma imediata. As coisas não acontecem assim. Deus nos faz promessas, Deus fala conosco sobre algo, sobre sonhos, sobre desejo, sobre chamado. Mas nem sempre esse sonho, esse desejo, esse chamado, ele se realiza de forma... Deus falou no meu coração. Quieto. Sossega. Espera. E o tempo da espera nem sempre é fácil. O tempo da espera nem sempre é gostoso. O tempo da espera é tempo de aprendizado. Aleluia. É tempo onde Deus vai tratando, moldando o nosso coração. Isso, quer queira, quer não, nós estamos numa escola. Nós estamos dia a dia sendo moldados pelo Senhor, estamos sendo ensinados pelo Senhor. Na escola de Deus, nós nunca somos diplomados. A gente vai sempre aprendendo a cada dia algo novo. Deus. Então, uma palavra para o teu coração nesta noite. Tenha o teu coração ensinado. Amém. Tenha o teu coração ensinado. Porque quando nós fechamos o nosso coração e ficamos obstinados com ideias, ficamos obstinados com coisas, ficamos obstinados com coisas que nós queremos, perdemos a doçura do que o Senhor quer fazer agora na nossa vida e através da nossa vida. Então abra o teu coração e viva hoje, viva aquilo que Deus tem para a tua vida. Guarda no teu coração os sonhos que Deus tem dado para você sonhar, que são coisas que irão se realizar no tempo dele. Pode levar uma semana, um mês, um pouco mais, mas vai acontecer, em nome de Jesus. Amém? Mas, glória a Deus por isso. Eu quero falar com vocês hoje sobre esse assunto. O que as palavras revelam a nosso respeito? O que as palavras revelam a nosso respeito? Todos nós falamos coisas sem pensar, falamos coisas em momentos de raiva, falamos coisas em momentos de birra. E birra não é só coisa do tamanho do Daniel, não, viu? Tamanho do Benjamin. Tem marmanjo de cabelos brancos, alguns sem cabelos, mas que fazem birra ainda hoje. Então, e às vezes a gente fala coisa do nome de birra, tá? Mas o que as palavras revelam ao nosso corpo? Falamos coisas
que eu terminei a mensagem. Eu sempre faço assim, depois da prova eu começo a ler a mensagem, eu leio, depois tudo, e vou corrigindo alguma coisa, né? Às vezes erro de português, alguma coisa assim, e eu falo, isso aqui está sem sentido, e eu vou corrigindo, vou acertando, e às vezes eu vou lendo, e quando eu terminei a mensagem, eu falei, cara, ficou bom para mim, porque eu sou crítico, eu comentei com o Roberto. Aí o Roberto falou, já alguma coisa, se você gostou, foi quando a gente faz e não gosta. Mas o que eu quero dizer, eu gostei porque Deus falou comigo. Aleluia. É isso. E a minha oração tem sido essa. Deus, fala com a tua igreja. Amém. Fala com a tua igreja. Fala com o teu povo. Amém. E o meu desejo é esse, que Deus fale ao teu coração nessa noite. Vamos então, o que as palavras revelam a nosso respeito. Mateus 17, de 1 a 8. Acompanhe aí, são dois textos que nós vamos estar lendo. Mateus 17, de 1 a 8, e logo em seguida, Mateus 17, de 14 a 21. De 1 a 8 diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. E então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, e se queres farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouviram. Ouvindo os discípulos, caíram de braços, tomados de grande medo, e aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. E então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Continuando aqui, versículo 14, que diz assim: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. E então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsar? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casca não se espere, senão por meio de oração e jejum. Amém, irmãos? Amém. Amém? Amém. Eita, dá uma glória a Deus aqui, vamos recordar. Fala assim: Deus, fala ao meu coração aí. Desse jeito, porque eu não creio que você saiu da tua casa para cumprir horário. Você quer ouvir a palavra ao teu coração. Amém. Mas irmãos, Jesus certa feita ele chamou Pedro, Tiago e João para uma noite de oração. Já pensou Jesus fazendo isso? Ô gente, vamos fazer, vamos para o monte orar. Meu Deus. Vamos para o monte orar? Jesus fez isso. Ele pegou Pedro, Tiago e João e foi para uma noite de oração no alto monte, onde eles tiveram uma experiência sobrenatural, sabe? Eles tiveram uma visão da exaltação futura de Jesus e do pleno estabelecimento do reino dele. E eles viram Jesus glorificado. Imagina só, eles estavam lá em oração, de repente, num determinado momento daquela oração, eles começam a ver algo acontecendo com Jesus. Eles veem Jesus totalmente glorificado, transfigurado. Eu penso que foi uma visão fantástica que eles tiveram. Mas esses dois textos que nós acabamos de ler,
nos mostram as palavras de 4 personagens muito importantes da nossa história aqui. E as suas palavras, elas vão revelar para nós muito a respeito deles. As palavras que eles disseram aqui vão revelar muito a respeito deles. E eu acredito que, num certo momento, a gente vai ficar pensativo, sabe? Vejam só quem são esses personagens e as palavras dele. Nós vamos falar um pouquinho do apóstolo Pedro. Nós vamos falar de Deus, o nosso Pai. Nós vamos falar do pai do jovem endemoniado, do pai daquela criança que estava endemoniada, e nós vamos falar de Jesus Cristo. 4 personagens da nossa história. O primeiro deles, as palavras de Pedro revelam algo. As palavras de Pedro revelam o coração de Pedro. As palavras de Pedro revelam o coração dele. Versículo 4 do capítulo 17 diz assim: E então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. As palavras de Pedro revelam o que estava no coração de Pedro, o que estava no coração dele. Pedro disse: Senhor, bom é estarmos aqui, bom é ficar no monte, bom é ficar aqui em cima. Gente, não precisa mais nada. Essas palavras revelam uma atitude de comodismo do apóstolo Pedro. Revela uma atitude de comodismo do apóstolo Pedro diante do mundo, diante do que está acontecendo lá fora. Não estão preocupados com nada. Eu quero ficar no monte. Eu quero ficar no monte onde está bom. Eu quero ficar no monte onde eu estou vendo Jesus sendo transfigurado, onde eu estou vendo a glória do Senhor manifestada ali. E Pedro, ele faz o quê? Farei com o Senhor, farei aqui 3 tendas. Vamos fazer 3 tendas. E isso, irmãos, significa muito alguma coisa assim, como dizendo: vamos ficar aqui, não vamos voltar mais não. Vamos ficar só aqui no monte. Está muito bom como estamos. Para que mudar o que está acontecendo aqui? Não precisamos mudar nada. Para quê? Para quê? Sabe? Está tudo jóia. Aqui está maravilhoso. Tem muita glória nesse lugar. Para que mudar o que está acontecendo? Tem muita unção nesse lugar. Pedro, ele falou, ele viu o que estava acontecendo naquele momento. Ele falou: vamos fazer uma tenda para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Ou seja, vamos ficar aqui, não vamos sair mais desse lugar, porque esse lugar é fantástico. Tem glória, tá bom, tem muita unção. Para que sair? Para que sair daqui? Sabe? O que Pedro fala revela também o coração acomodado de muitas pessoas dentro da igreja. Tem muita gente que está acomodada com o que está acontecendo. Tem muita gente que está satisfeita do jeito que está. Sabe? Está bom demais aqui. Para que mudar o que está acontecendo aqui? O louvor está cada dia melhor. Para que mudar? Para que nós nos preocuparmos em orar para Deus trazer mais pessoas? Para que isso? As coisas estão bom como estão. Sabe? Está tudo jóia. A pregação está boa. A pregação está boa. O culto está legal. A comunhão está sensacional, gente. A comunhão está fantástica. Para que mudar? Para que mudar? Para que nós queremos mudar? Nós não precisamos de mais nada. E é mais ou menos assim que as pessoas elas vão vivendo dentro da igreja. É mais ou menos assim que as pessoas vão querer fazer. Vamos fazer uma tenda aqui para um, para outro, para aquilo lá, e nós não precisamos mais nada. Estamos acomodados com nós e nos esquecemos do que está acontecendo ali. Nos esquecemos do que está acontecendo no mundo. Pedro não queria mais descer, ele queria ficar no monte. Mas aprenda algo nesta noite, irmão. Aprenda algo nesta noite. Bota no teu coração isso. Ninguém planta no monte. Ninguém planta no monte. Nós plantamos é no vale. Nós plantamos é no vale, não é no monte. Não é no monte que você vai plantar. Sabe? Eu lembro quando eu estava lá na igreja de Araçatuba, o pastor Marcelo, ele foi pregar no Chile. E ele voltou falando do deserto do Atacama, um deserto que tem no Chile, um deserto, ele é um dos desertos mais áridos do planeta.
A igreja insiste em ficar no monte da oração quando quer orar, que nem isso às vezes. Mas ela insiste, sabe, em ficar só que aqui, só que vendo, só que coisinha ali. E as pessoas estão morrendo sem Cristo Jesus, mas eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. E o que pega dessas coisas que vão? O que está colocando em prática para salvar vidas? A igreja insiste em ficar no monte, sabe? Do louvor e adoração. Vai ter um louvorzão, vai ter isso, vai ter pão de Natal, é lá que eu quero, porque vai ter pão de Natal. E sai da banda e não prega o evangelho para ninguém. Para ninguém. Quer ficar no monte? Vamos fazer uma tenda. Uma tenda para Jesus, outra para Moisés, porque está bom do jeito que está, não precisamos mais nada. Sabe? Porém, Jesus, ele nos envia para o vale. Jesus fala lá em Lucas 14, 23. Põe para mim aí Lucas 14, 23, filho. Sabe? Ele diz assim: ide pelos caminhos e valados e obriga todos a entrar. Ide pelos caminhos e vales e obriga todos a entrar para que a minha casa fique cheia. Jesus não quer casa vazia, não quer que você só fique lá buscando glória, 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 se enchendo e não levando a palavra para ninguém. Você conhece pessoas que estão sem Cristo. Você conhece pessoas que estão morrendo sem Cristo e você não tem coragem de falar. Não tem coragem de falar, fica parado. No monte, oramos buscando a vontade de Deus, o nosso Pai. É na oração que você vai buscar a vontade de Deus para a tua vida. No monte buscamos o poder do Espírito Santo de Deus, buscamos a unção, buscamos a graça, buscamos a misericórdia, buscamos a autoridade, buscamos a ousadia, buscamos sabedoria, buscamos estratégia. Isso tudo buscamos no monte. É lá no monte que você busca isso. Mas nos vales nós pregamos a palavra de Deus. No vale você vai evangelizar. No vale nós libertamos os cativos, nós restauramos a vista aos cegos. No vale nós libertamos os oprimidos. No vale nós vamos curar os enfermos. No vale fazemos discípulos. Não é no monte. No monte você vai receber capacitação para fazer a tua obra, a obra que o Senhor deu para você fazer. Vocês estão entendendo? É isso. Nós semeamos no vale, onde as multidões se encontram, onde os pastores humanos, é lá. Irmãos, escuta isso. A visão da igreja em célula é a visão que vai dar condição para cumprir o grande mandamento. A grande comissão dada por Jesus. O grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Esse é o grande mandamento. E a grande comissão é pregar o evangelho como caminhar de boi, que a Fabiana falou ali. Porque a igreja em célula, ela está espalhada por casa, indo nos vales. A igreja em célula, ela está nos vales, onde as pessoas estão. É ali que tem que ser. Mas Pedro era assim. As palavras de Pedro revelavam o que estava no coração de Pedro, o comodismo dele, o comodismo de Pedro em relação às coisas que estavam aí. Mas veja só agora, as palavras de Deus o Pai revelam o seu amor e autoridade. As palavras de Deus o Pai revelam o seu amor e autoridade. Mateus 17:5 diz assim: este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Escuta o que ele está falando. Dê ouvido à voz de Jesus. As palavras de Deus Pai é uma declaração de amor por Jesus, mas é também uma afirmação da autoridade de Jesus. Deus Pai diz o seguinte: a ele você ouve. É a Jesus que você tem que ouvir. Quando Deus
Entenda algo, irmão, é para ser ouvido. Quando Deus fala, é para ser obedecido. Deixa eu falar uma coisa para o irmão. Comentei com ele algo ontem sobre algumas minhocas que estão na minha cabeça. Algo que tinha me passado pela cabeça na sexta-feira à noite, eu havia comentado com a Raquel. Aí passei por lá. Tá bom. Falei, é só uma oração, vamos estar orando. Daí a pouquinho, estou sentado em casa, mais ou menos, depois da reunião que tivemos aqui de acerto de contas, mais ou menos umas 5h30, 6 horas. Estou sentado lá na frente de casa, na área de casa, lá, ouvindo algo. E Deus fala, ei, o que você começou a fazer não é para mudar. Não é para mudar nada, absolutamente nada. Deus falou isso. Não é para mudar nada. E ele diz assim: a rede pode ser tua, o barco pode ser teu, mas os peixes são meus. Para pescar não precisa mudar a estratégia, não. Não precisa, porque eu trago como eu quiser. Porque a gente começa a pensar: agora eu sou pastor da igreja. Vamos pensar aqui que eu posso, será que eu quero mudar alguma coisa? Será? Porque eu quero trazer ânimo para a igreja. Eu quero trazer motivação para a igreja. Eu quero trazer visão para a igreja. Eu quero mudar alguma coisa. Porque eu quero que a igreja pegue fogo, que ela entenda isso. Ei, não é evento que faz a igreja pegar fogo. É minha palavra, é poder do Espírito Santo. Não adianta. Porque o resto fala. O resto fala. O resto fala. Você pode pensar esse negócio. Ele daqui, corre para cá agora. Não, vai daqui, corre para lá. E ali, e você vai naquilo ali. Está cansado e não produziu nada. Eu não estou dizendo que é evento é errado. Longe disso. Não é isso. Eu estou dizendo a motivação de quem vai atrás de evento. Aí é diferente. Aí é diferente. Evento é bênção quando você vai nele com a motivação correta. Obrigado por uma vez. Deus fala e nós precisamos obedecer com alegria. Porque quando Deus fala, eu creio, é a palavra de Deus, sabe? Ninguém pode questionar a palavra de Deus. A palavra dele é a palavra final e pronto, acabou. A palavra de Deus, certas palavras de Deus o Pai afirmam a identidade de Jesus, que ele é o soberano. A ele ouvir, sabe? E para mim, acabou, sabe? Eles estavam falando, quando você olhar naquele texto novamente, eles estavam conversando com quem aparece ali naquele momento. Moisés e Elias, sabe? Então, eles estavam falando com Jesus, com Moisés e com Elias. Estava lá Jesus, Pedro, Tiago, João, orando. De repente, aparece Moisés e Elias. Pedro, ele olha aquela cena, vê os três ali. Ele começa a ver aquela cena. E nós sabemos que Moisés foi o grande líder, libertador de Israel das terras do Egito. O homem que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés representa a antiga aliança e a promessa de
manifesta e dá a ordem: este é o meu filho amado, é a ele que vocês devem ouvir. Sabe, se você tem dúvida a quem você deve ouvir, você deve ouvir a Jesus Cristo. Você deve buscar, é a Jesus Cristo. Você deve seguir, é a Jesus Cristo. Eu quantas vezes falei e volto a falar, eu não prego placa de igreja. Eu prego a Jesus Cristo, porque foi Ele que me salvou, Ele que me limpou, Ele que me deu vida, Ele que transformou a minha vida, a minha história. É Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! É Jesus Cristo. Deus está dizendo: não há salvação em Moisés, ou seja, na lei. Não há salvação em Elias, ou seja, nos profetas. Só Jesus Cristo nos salva. Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. É Jesus Cristo. Está os três ali: está Moisés, Elias e Jesus. E Deus fala: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Olha a palavra de Deus, revela o quê? Revela Deus dando autoridade, falando que a autoridade está em Jesus Cristo. A autoridade está em Jesus Cristo. É Jesus Cristo que nos salvou. É a Ele que devemos ouvir. É a Ele que devemos seguir. É a Ele que devemos servir. Se você está servindo, como disse aqui o Eric e a Fabiana, tem pessoas lá no país aonde eles estão indo que enaltecem o pastor. Até brinquei um pouquinho com a Maria Eduarda, sabe? Tem gente que está desse jeito, tem gente que está dessa maneira, mas a palavra de Deus diz o quê? É a Jesus que você deve servir, somente a Ele e mais ninguém, somente a Ele. Amém? Amém. 3. As palavras do pai, do adolescente, revelam a sua fragilidade diante dos problemas. Ou eu posso dizer até que as palavras do pai do adolescente revelam a nossa fragilidade diante dos problemas. Revelam a tua fragilidade diante dos problemas. Mateus 17, 15 e 16 diz assim: Senhor, compadece do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o ao teu filho, mas nele não puderam curar. Aquele pai estava sofrendo já há muitos anos. Imagine só a situação desse pai. Tinha dia que alguém chegava e falava: ô, seu João, tem na cabeça não. Ô, seu João, teu filho, ó, se jogou no fogo, está todo queimado, corre lá para socorrer ele. Lá vai o pai sabendo, alguém tirando ele, levando para casa, o moleque queimado. Em outra situação, vem alguém que fala: o teu filho se jogou no rio mal. Sabe, ele não sabe nadar direito, está quase morrendo lá, primeiro que entrou na água para tirar ele. Imagina o coração daquele pai, filho mexe, sabendo que acontecia isso com o seu filho. Aquele pai já estava sofrendo há muitos anos e ele não podia fazer nada diante daquela situação. Talvez já tivesse pedido ajuda para todo mundo, para todos aqueles que eles conheciam, porque isso é natural. Se você tem um filho doente, você vai correr atrás para tentar ajudar, mas nada resolveu. Esta voz desse pai representa o clamor da humanidade que busca uma saída, uma resposta, uma solução, a libertação em Cristo Jesus. É a voz da humanidade que está aí fora, é a voz da humanidade que está aí sem Cristo, sem entender. Eu estava dizendo para Raquel ontem sobre o maior engano de Satanás para as pessoas é a religiosidade, porque a religiosidade ela cega o entendimento. Você acha que está buscando a Deus através do cumprimento de dogmas.
Diz o que para ser salvo é só fazer boas obras, como foi dito também hoje. Uma das coisas que faz com que as pessoas sejam salvas do país, ali naquele país, é o que? As boas obras. É as boas obras. Pratica boas obras. Ela não entende que está separada, que o pecado está fazendo separação, porque a religião cega ela. Cega ela. É assim. A humanidade fora está buscando uma saída. É o clamor da humanidade que busca uma saída, uma resposta, uma solução, que só pode ser encontrada em Jesus Cristo. Aquele homem disse para Jesus que havia pedido para os discípulos, presta atenção nisso. Aquele homem disse que tinha pedido para os discípulos para libertar o seu filho, mas os discípulos não puderam fazer absolutamente nada. Aquele garoto continuava totalmente no mar, caído, endemoniado, perdido, abusado, estava lá daquele mesmo jeito. Os discípulos não podiam fazer nada. Agora, uma pergunta que fica, e que eu acho que você deve ter feito essa pergunta: por que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio? Por que aqueles discípulos não conseguiram libertar aquele adolescente? Porque antes de responder, eu quero fazer uma comparação entre esse episódio, entre essa situação, do motivo porque os discípulos não puderam. Sai dele! Não puderam libertar aquele garoto. Uma comparação desse episódio com o texto de Atos 19, versículo 11 e 12. Atos 19, 11 e 12 diz o seguinte, não vai aparecer aqui no multimídia não, mas ali diz o seguinte, que os lenços do apóstolo Paulo, eu sei que isso acabou, não tem mais, mas eu só quero mostrar algo para vocês, que os lenços do apóstolo Paulo eram colocados sobre os enfermos, sobre os endemoniados, e eles eram curados e libertos. Cara, não era preciso nem o apóstolo Paulo. Hoje a gente sabe que isso passou. Mas o que eu quero mostrar, por que havia essa diferença entre o apóstolo Paulo e os discípulos? E nós não estamos falando de seguidores comuns, nós estamos falando dos apóstolos que seguiam a ele, a Jesus Cristo. Por que eles não conseguiram expulsar, libertar aquele garoto? Sabe, a resposta a essa comparação é que o apóstolo Paulo andava no poder do Espírito Santo. Os discípulos ainda não. Porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado a eles. E aí, aquela situação só com a autoridade de Jesus Cristo. Por isso que não pôde acontecer. Por isso não aconteceu nada. Entenda? Quem tem o Espírito Santo de Deus aqui hoje? Aleluia. Levanta a mão. Quem tem o Espírito Santo de Deus aqui hoje? Levanta a mão. Você hoje tem autoridade para isso. Você hoje tem autoridade para isso. Por isso a nossa missão como igreja é ir aonde as pessoas estão, e não é para ficar no monte. A nossa missão como igreja é ir aonde as pessoas estão, transformando as fontes de morte em fontes de vida, as fontes de maldição em fontes de bênção. A igreja vai estar ali. Nós temos que sentir as dores daqueles que estão sofrendo à nossa volta, mas nós fazemos assim.
vidas que aí estão perdidas. Quando foi a última vez que você orou por esta cidade? Você ouviu a Suzana trazendo um relatório sobre o presidente Prudente? Se você ainda continua sem orar pela cidade do presidente Prudente, se isso não mexeu com você, você está insensível à necessidade do povo aí fora. Tu quer ficar só no monte, porque você está salvo, teu marido está salvo, teu filho está salvo, então para você está tudo bem. É isso que está acontecendo. Você ouviu sobre a cidade, sobre a necessidade, e o que você tem feito? E o que você tem feito? Muitos pais, presta atenção nisso, muitos pais em nossa cidade estão como o pai daquele adolescente que procurou Jesus precisando de ajuda. Está cheio de pais nessa situação. Escuta algo, eu e você somos a resposta de Deus. A igreja de Jesus Cristo é a esperança deste mundo, irmão. Você é a esperança, você tem a raiz, você tem a solução do problema. O que você tem feito? E por último, pode subir aqui o pessoal do motor. As palavras de Jesus revelam a sua autoridade e o seu desejo de salvar. As palavras de Jesus revelam a sua autoridade e o desejo que ele tem de salvar. Depois daquela cena onde Pedro vê Jesus, Moisés e Elias conversando, eles ficaram com medo ao ouvir a voz de Deus falando. Jesus chega para eles e diz assim: erguei-vos e não temais. Erguei-vos e não temais. Vamos. Versículo 17 diz assim: Jesus exclamou, descendo lá. Aqui nessa parte que Jesus disse: erguei-vos e não temeis. Vamos lá, não tem medo não com vocês. Vamos lá para os vales. Vamos descer aqui do monte e vamos lá para os vales. Vamos para lá. Não tem medo não. Não tem medo, porque eu tenho prometido que eu estarei com você e eu vou entrar. E aqui no versículo 17 Jesus está dizendo: Jesus falou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando vos sofrerei? Trazei um menino aqui. Ou seja, essa atitude de trazer um menino aqui mostra o interesse de Jesus pela humanidade, mostra o interesse de Jesus pelas pessoas que ele quer saber. No verso 7, Jesus estava dizendo a ela: não tenho medo, vamos descer, vamos para onde o vale, para o vale onde as pessoas estão, onde uma multidão nos espera. Vamos descer do monte e vamos para onde está o pessoal, vamos para onde estão as pessoas. Jesus desceu para onde as pessoas estavam querendo ver, aonde as pessoas estavam querendo ouvir, onde as pessoas estavam para serem ministradas por ele. Jesus estava sempre no meio do povo, pregando, ensinando, curando, libertando, abençoando, demonstrando amor e compaixão. Jesus estava, e você está onde? Aonde nós estamos? Nós olhamos para os nossos afazeres, aí eu tenho tanta coisa para fazer. Assim como Jesus foi enviado pelo Pai a este mundo, Ele nos enviou ao mundo como seus representantes e como discípulos. A missão que Jesus começou é a nossa missão de vida. A missão que Jesus começou é a tua missão, é a sua missão. Aonde tu trabalha, aonde você trabalha, filho, lá é a tua missão de ser discípulo de Jesus, de ser testemunha de Jesus. Aonde você está, Marina? Cada um de nós onde estamos. Jesus diz ainda: até quando? No versículo 17:
nós hoje. Até quando? Até quando? Ouça a voz de Jesus. Ouça a voz de Jesus agora. Até quando, igreja, você vai continuar acomodada? Até quando você vai continuar indiferente? Até quando você vai continuar frio na oração? Frio na oração. Gente, nada se constrói sem oração. Nada se constrói sem oração. É incrível. Sempre há uma desculpa, uma justificativa, porque eu não posso orar. Isso não é só na programação da igreja, mas olha a tua vida de oração no dia a dia. O quanto você tem investido na tua vida de oração? Quanto tempo tem sido a tua vida de oração? Aí eu oro de carro. Isso, conversa com a tua esposa só no carro, vê se vai dar certo. Tem relacionamento com a tua esposa só no carro, vê se vai funcionar. Aí eu oro no carro, eu oro andando. Conversa com a tua esposa quando você vai no mercado. Só quando você está passeando em algum lugar, vê se vai funcionar. Ou você não precisa separar um tempo para conversar direito com a tua esposa. E com Deus. E com Deus. Cadê o tempo separado com Deus de oração? Até quando nós vamos continuar frios na oração? Jesus fala ainda hoje. Até quando você vai continuar indiferente com o discipulado? Até quando vai continuar indiferente com o discipulado? Até quando vai continuar indiferente com o discipulado? Até quando? Até quando vai querer juntar tesouro na terra ao invés de juntar tesouro no céu? Até quando você vai continuar vivendo apenas para este mundo, para as coisas do mundo, dizendo que está vivendo para Deus? Até quando? Até quando vai ser isso? E eu termino essa mensagem. Irmãos, eu nunca neguei para vocês. Eu sempre falei isso. Meu ministério aqui é profético. Eu sou pastor, eu sou pregador. Mas o meu ministério é profético. Recebe se quiser. Tu que sabe. Tu que sabe. É tudo. Analisa a palavra de Deus. Ah, essa palavra doeu. Vai ver se está contradizendo a palavra do Senhor. Vai ver se ela contradiz a palavra de Deus. Vai falar se falou contigo ou não falou. Irmãos, eu encerro essa mensagem dizendo o seguinte: as nossas palavras revelam o que está no nosso coração. Por isso que é importante sermos cheios da palavra de Deus, sermos cheios do Espírito Santo, sermos cheios de Jesus. Precisamos. Fale a palavra de Deus. Fale a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Fale a linguagem do reino dos céus. Porque o que foi falado hoje aqui foi que nós precisamos deixar o nosso comodismo e nos importarmos mais com quem está lá fora. A minha oração por tua vida é que a tua boca seja a boca de Deus, que a sua voz seja a voz de Deus. Vamos orar? Vamos colocar pé? Deixa eu fazer uma pergunta para você que eu sempre falo. Você recebe essa palavra? Sim ou não? Recebe essa palavra? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós adoramos o Senhor. Obrigado, Deus, porque, Senhor, o Senhor fala conosco, mesmo quando há uma palavra de exortação. Mas eu amo o Senhor, porque a forma com que o Senhor